Olá, aqui quem fala é o professor Pantoja, tudo bem? Para você que adquiriu o nosso material da banca IBFC, voltada para o concurso, voltado tal material para o concurso dos Correios, nós vamos dar início agora à correção de 40 questões, em que abordaremos todos os tópicos do conteúdo programático do concurso dos Correios, esse grande concurso nacional, tá? Muito aguardado, um concurso que não se tinha para este órgão há muito tempo, né? Há mais de 10 anos do último concurso, talvez até um pouco mais, tudo bem? Então vamos começar essa nossa viagem pela língua portuguesa a partir da ótica da banca IBFC. Vem comigo. Olha só, português, para todo e qualquer concurso, as regras da gramática normativa elas são as mesmas, não mudam. O que é substantivo, o que é adjetivo, o que é artigo, o que é numeral, o que é a regra, uma determinada regra de acentuação, né, voltada para os hiatos, para os ditongos, o que é o sujeito, o que é o emprego da vírgula em determinadas situações, nada disso muda. Tudo bem? Por quê? Porque isso são regras da gramática normativa de língua portuguesa e a mesma regra que vale para um concurso de nível fundamental incompleto serve para um concurso de nível superior. Beleza? Entretanto, o que tem de diferente para este concurso? Bem, embora seja a mesma língua, a mesma gramática, o que tem de diferente é que as bancas, cada uma ou um conjunto delas, particularizam este olhar acerca de tais regras. Então, o principal é perceber a concepção da banca em relação a determinado tópico do conteúdo programático, pois, embora a regra seja a mesma, as bancas acabam cobrando essa aplicação de forma diferente, né? É uma forma de... quando então se coloca as impressões digitais da banca, ou seja, do elaborador da questão, do elaborador das questões, nas suas provas aí, tá bom? Então veja, a banca ela tem uma particularidade de, em provas, trazer 10, 15, às vezes até 20 questões. Dos Correios, português será determinante, uma vez que é a disciplina com mais questões, 15 questões, e a única que terá o peso dobrado, tá certo? E ela tem por hábito diversificar este conteúdo. Pantoja, como assim diversificar este conteúdo? Há bancas que às vezes trazem 12, 13 tópicos em seu conteúdo, 15 tópicos, e chega na hora da prova, você se depara com a cobrança em 4, 5 tópicos, o que não é justo, mas ocorre com muita frequência. A banca IBFC, ela finda por valorizar o candidato que se prepara adequadamente. Ou seja, o que estuda de fato, aquele que de fato é candidato à vaga. Por quê? Porque quem estuda de fato para concurso não se propõe a estudar um tópico ou dois em detrimento de outros 8 ou 10 que o conteúdo tenha estabelecido. Então, a preparação adequada passa pelo estudo intenso, observando todos os tópicos dos conteúdos programáticos. E aí, por que a banca finda, como eu disse, por valorizar este candidato que estuda desta forma? Porque ela cobra nesse conjunto, e assim será, ela cobrará nesse conjunto de 15 questões provavelmente todos os tópicos do conteúdo programático, porque é natural desta banca. Ela vem pincela aqui com interpretação de texto, com tipologia, com uma questão ou duas de acentuação, uma ou duas de crase, uma ou duas de regência, de classes gramaticais, de sintaxe da oração, de sintaxe do período e assim por diante. Tá certo? Então a gente não deixa nada de fora desse estudo, ok? A gente vai começar aqui, com um aspecto bem básico, que é voltado para a significação das palavras. A significação das palavras vai analisar as palavras
e seu sentido, seu valor semântico dentro de um texto normalmente. E basicamente, este significado, vamos colocar aqui, que é este significado em que se tem significação das palavras, este significado, basicamente, ele pode ser compreendido como um sentido denotativo ou conotativo, basicamente. Denotativo ou o sentido conotativo. Embora sejam palavras até certo ponto parecidas, logicamente elas compreendem conceitos diferentes. A palavra empregada em sentido denotativo é aquela que traz o seu sentido literal. Se diz comumente que é o sentido real, o sentido dicionarizado. Ok? Enquanto que o sentido conotativo considera-se aquela palavra empregada em tal valor semântico como a palavra de sentido contextual, também chamado de sentido figurado. Nesta aplicação de uma palavra em sentido conotativo, a palavra passa a ter um sentido que é diferente do seu sentido primeiro, aquele sentido dicionarizado, também chamado de sentido literal ou de ao pé da letra, né? Olha, fulano falou ao pé da letra, fulano entendeu ao pé da letra. No sentido conotativo, o sentido é figurado. A palavra toma por empréstimo, ou a expressão toma por empréstimo, o sentido de uma outra palavra, adequando-se a um contexto. Então, eu posso dizer, por exemplo, que no sentido denotativo, eu posso utilizar a palavra corda para dizer que a corda do Círio, uma manifestação religiosa, é uma das maiores do mundo, que tem no segundo domingo de outubro, em Belém do Pará, a corda do Círio de Nazaré, coloquemos aqui só Círio, a corda do Círio foi instituída, ou seja, passou a ser o item oficial do Círio de Nazaré, foi instituída, acho que lá pelos anos de 1875, alguma coisa assim. Não lembro exatamente a data. Mas aqui a palavra corda, que é o que vai nos importar, a palavra corda, ela foi empregada em seu sentido real. A palavra corda como um feixe de fibras, né? Que é isso que é uma corda. Pode ser uma corda de sisal, pode ser uma corda de nylon, pode ser uma corda de qualquer outra fibra. Então, a corda em sentido real, sentido denotativo. E a mesma palavra em sentido conotativo, em momento de crise, é muito natural as pessoas dizerem que, olha, a crise está braba, estamos com a corda no pescoço. Neste sentido, é um sentido figurado, logicamente, para indicar uma situação de dificuldade atravessada em um determinado período. Ok? Então, sentido denotativo, sentido real, sentido conotativo, a palavra corda, tomando por empréstimo a ideia de dificuldade, né, para que seja compreendida de tal forma dentro de um contexto. A primeira questão nos diz respeito, nos chama atenção para esses dois conceitos. E aí, nessa prova aplicada pelo INBEL, em 2023, nos diz aqui que para preencher correta e respectivamente a estrutura, a qual nós temos como primeira porta de entrada nesse vasto mundo do significado das palavras, começamos a observá-las sob os conceitos de denotação e conotação. Né? É o princípio. Né? Antes de que a gente possa interpretar, né, a gente tem que primeiro compreender o significado da palavra, é lógico. Então, o sentido é referencial, próprio, usual ou literal. Esse usual, literal, próprio é o sentido real. Então, completemos aí que
denotação, né, o sentido denotativo, perdão, é aquele dado pelo dicionário. E na conotação, o sentido... Gente, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que eu não estou conseguindo ler. Está meio distante aqui. Que o sentido denotativo é aquele dado pelo dicionário. Agora que eu consegui ler. O sentido denotativo é aquele dado pelo dicionário. Na denotação, o sentido é referencial, próprio, usual ou literal. Já o sentido conotativo é o sentido que a palavra ganha no texto por força, geralmente, de comparações, associação de ideias, né? Então, sentido conotativo. Então, nós já temos o gabarito aí. Aumenta um pouquinho para mim, por favor. E aí nós temos a primeira questão como letra A, certo? Penso que sem dificuldades aí nesta primeira questão da indústria de material bélico do Brasil, que é a Imbel, e sua prova aplicada no ano de 2023. Tudo bem? Sigamos aqui, indo agora para a segunda questão. A segunda questão nos diz o seguinte. Deixa eu posicionar a questão aqui para a nossa base, aqui para a nossa leitura. Da mesma prova, nós temos: assinale a alternativa que classifique ambos os termos em destaque diante da significação das palavras, né? As palavras que estão destacadas aí, que têm a mesma forma. Bom, ele vai falar aí agora de alguns fenômenos semânticos. Falando primeiramente de sinônimos, na letra A. Nós temos ainda antônimos. Temos parônimos e temos homônimos. Vamos passar rapidinho por aqui, né? Só para te lembrar, que eu acho que isso é algo que muita gente fica muito tempo sem estudar, né? Mas tem coisa que ninguém esquece. Como o quê? Como o que é sinônimo. Sinônimo é palavra de quê? De mesmo sentido. Então, onde for sinônimo, é o que se chama de sentido idêntico. Sentido igual, palavras de mesmo sentido. Tá certo? Sempre observando o contexto. A casa foi construída pelos operários. Os operários edificaram a construção. Eu fiz uma inversão de termos sintáticos, mas apesar disso, o sentido da frase ficou absolutamente o mesmo. Tá bom? Isso é o que se chama de sinonímia, que é quando ocorrem os sinônimos. Os antônimos são palavras de sentido oposto. Claro, escuro, sim, não. Então, esse sentido oposto, né, é próprio dos termos que são empregados de forma antonímica, ou seja, com antônimos, com sentido contrário, oposto. E os parônimos? Os parônimos são palavras que têm semelhança, mas não igualdade. Semelhança, mas não igualdade. Então, são termos em que há semelhança. Semelhança na pronúncia, ou seja, na sonoridade, e semelhança, na escrita. Tudo bem? Como assim, Pantoja? Eu posso ter aqui como exemplo a palavra tráfego e a palavra tráfico. Essas duas palavras são semelhantes, se diferenciando somente por conta de uma letra. Ou seja, na língua escrita, uma letra vai servir para diferenciá-las. E na pronúncia, a sonoridade, ao pronunciarmos tais representações, né, emitindo sons, que são os fonemas tráfego e tráfico. E, lógico, sempre com sentido diferente. O único item que vai ter sentido igual entre a significação das palavras são os sinônimos. Então, tráfego é trânsito. Pode ser tráfego de pedestre, tráfego de motocicletas, enfim, né? E tráfico é todo e qualquer comércio ilegal.
Tudo bem? Apenas semelhança. Já quando se falar de homônimos, já quando falamos dos homônimos, estamos falando sempre de igualdade, não de sentido. Mas que tipo de igualdade? A igualdade aqui ela pode ser fonética, ou seja, na pronúncia, gráfica, na escrita, ou pode ser de uma das duas, ou pode ser nos dois aspectos, tanto na pronúncia quanto na escrita. E aí isso vai diversificar os homônimos. Nós temos aqueles homônimos que são considerados como homônimos homófonos. Os homônimos homófonos, olha o que eles têm de igual. Homo é igual. E fono é relativo a fonema, som. Então eles vão ter o som igual somente. Mas a escrita será diferente. Se eu empregar, por exemplo, palavras como acender, e acender, embora aqui eu tenha o S, mas aqui a pronúncia não é ascender. A pronúncia é acender, tal qual como eu tenho neste caso. Visto que aqui eu tenho um dígrafo. O dígrafo é quando eu tenho duas letras e só um som. Então, embora eu tenha duas letras aqui, SC, esse S não é pronunciado. Nós temos a pronúncia na leitura como acender. A mesma pronúncia. Embora sejam palavras, né, logicamente, de sentido diverso. Acender é elevar-se. Né? Eu posso dizer, olha, ele ascendeu socialmente, ele ascendeu profissionalmente na empresa. Né, elevou-se. E aqui pode ser no sentido de atear fogo, ele acendeu fogo durante o nosso acampamento. Tudo bem? Isso são homônimos homófonos. Os homônimos homófonos, eles têm somente o som igual, mas a escrita é diferente. Atenta para isso aqui, ó. A escrita é diferente. Então, se homônimos é onde houver igualdade, aqui a igualdade é no som. Fono é som. Tá? Então, é igualdade somente sonora. Nós temos também os homônimos, que são classificados como homônimos homógrafos. Os homônimos homógrafos, o que é que tem de igualdade? Agora eles têm como igualdade, grafo refere-se à grafia. Grafia é escrita. Então, o que haverá de igualdade é somente a escrita. A sonoridade é diferente. Eu posso trazer aqui, ó, esta palavra. Lógico, isso daí deverá ser percebido dentro de uma frase, dentro de um contexto frasal. Eu posso ter esta palavra atuando como um verbo de primeira pessoa do singular, e aí eu digo, olha, eu governo. Perceba a pronúncia do E. Embora a palavra governo não tenha acento, esse L é pronunciado com o timbre aberto, como se fosse escrito desta maneira, um acento, embora não se tenha acento, ok? Governo. E aí é um verbo. Eu governo para o povo, dizem os políticos. Né? Todo político diz isso. Enquanto, neste caso, o governo, esse é de timbre fechado. Então, é como se eu tivesse com acento circunflexo, embora não tenha de fato. O governo lançou um pacote de medidas de ajuste fiscal, o governo. Aqui já não será um verbo, aqui será o quê? Um substantivo. Duas palavras com significados diferentes e que, apesar de terem a mesma grafia, elas têm pronúncia diferente. A igualdade é somente gráfica. E há aqueles que são classificados como homônimos perfeitos. Tá? Os homônimos perfeitos, eles também são considerados como homógrafos, homófonos. Tá? Tem várias nomenclaturas aí. Muitas bancas usam homônimos perfeitos.
tá? Mas eu posso tê-los como homófonos homógrafos, né? Homófonos homógrafos. Por quê? Porque agora a igualdade será completa, ou homófonos homográficos, ok? Eles têm, então, duas igualdades. Eles têm a igualdade sonora e têm a igualdade gráfica. As duas igualdades. A igualdade é completa, por isso se diz que é homônimo perfeito. E aí eu posso ter a palavra leve. A palavra leve. A palavra leve. Ah, são palavras iguais, mas dentro de um contexto eu posso dizer que este pincel é leve. Ou seja, se ele é leve, a palavra leve nesta frase atuará como um adjetivo, caracterizando o substantivo pincel. Está se falando de medida de peso, uma ideia de peso, né? E quando eu digo leve, leve o pincel ao professor em sala, leve o pincel para o professor. Agora, a palavra leve está atuando como está sendo empregada para indicar uma ação. Palavra que indica ação é verbo. Então, a palavra leve, escrita da mesma forma, pronunciada da mesma forma, tá? E com significados diferentes, elas são consideradas como palavras, como homônimos perfeitos, ou homófonos homógrafos, ou homófonos homográficos. Tudo bem? Vamos voltar à questão? Nesta segunda questão, então, nós temos assinale a alternativa que classifique ambos os termos em destaque diante da significação das palavras. E aí nós temos a palavra rede, que não tem mesmo significado nem significado oposto nas duas frases, portanto, não são nem sinônimos nem antônimos. Elas têm, percebida de imediato, elas têm igualdade. Igualdade. Se tem igualdade, já não pode ser parônimos, né? Os termos rede não podem ser parônimos. Então, só podem ser homônimos. Agora, pronunciar, fazer a leitura para pronunciar e perceber essa sonoridade vai ser determinante para ver se são homófonos heterográficos ou se são homófonos homográficos. Hétero é diferente, né? Heterográficos quer dizer o quê? Que são de grafia diferente. Se homo é igual, hétero é diferente. Então, não há nada de grafia diferente aí. Certo? A grafia é a mesma. Se a grafia é a mesma e a pronúncia também, a possibilidade de uma rede que nos conecta e comprei uma rede para dormir, ou seja, em ambos os casos a palavra rede tem a mesma pronúncia, a mesma escrita, portanto são homófonos homógrafos ou homônimos perfeitos, ou como a banca nos traz, como homófonos homográficos, ok? Por isso, a letra D. Tudo bem? Vamos para a terceira questão, que pede para se completar aí, foi isso que foi pedido na prova da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, prova aplicada em 2013 pela Banca IBFC, e nos trouxe, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas. Espera-se que o rapaz tenha bom senso. Senso. Por que repetição, Pantoja? Em ambos, nas duas possibilidades, a gente percebe que a banca está cobrando o quê? Significação das palavras. Há uma igualdade sonora, ou seja, senso e senso, seja com S ou com C, tem a mesma pronúncia. Mas qual é a diferença? Senso, desta maneira, é de contagem. Né? Censo é contagem. Olha, o censo do IBGE, né? Ou seja, a contagem do IBGE diz que temos tantos milhões de pessoas em determinadas situações e tal, o censo. Enquanto que esse censo é o da razão, ok? Então, esse censo é relacionado à razão. Tudo bem? Olha, você deve usar o bom senso, né? Você deve usar uma boa razão.
para tomar uma decisão. Então, espera-se que o rapaz ele tenha bom senso. E o segundo item, o paciente corre risco, o quê? Uma outra diferença agora, só que agora nós vamos lidar com o quê? Com parônimos, né? Com parônimos, já que eminente é diferente de iminente. E aí você, concurseiro, que está em algum lugar deste planeta, já sabe que eminente é aquilo que é notável, que é importante, que é célebre, né? Enquanto que iminente é relativo ao imediatismo, aquilo que está prestes a ocorrer, né? Prestes a ocorrer, por exemplo. Tá bom? Então, o paciente corre risco que notável? Não, ele corre um risco iminente, o risco é imediato, né? Risco em relação, provavelmente, né, nesse contexto de paciente, deve ser o risco para a sua vida. Tá bom? Logo, nós temos a alternativa D para esta questão, né? Espera-se que o rapaz tenha bom senso e o paciente corre risco iminente.